A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 19 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, irmãos, ele repreende aqui a Josafá por causa da aliança que ele havia feito com a casa de Acabe. E através dessa palavra, Deus, ele já fala contigo dizendo: cuidado com as alianças. Irmãos, existem alianças que podem levar à ruína. Existem alianças que podem levar à morte, irabacandarasto, à destruição de ministério, de casamento. E Deus está dizendo hoje para você: cuidado com alianças. Cuidado com quem você permite entrar na sua vida. Josafá era um homem de Deus, mas falhou na aliança que ele fez com a casa de Acabe. E hoje Deus diz para você: cuidado com quem está na sua vida, porque Deus, irmão, se importa com isso. Tem muita gente que pensa: ah, não, Deus não se importa com quem está na minha vida, com quem é minha amizade. Não, Deus se importa sim. Deus, ele se importa com os detalhes da minha vida, da sua vida, da nossa história. E é por isso que Deus, irmãos, ele usa aqui o profeta Jeú para repreender a Josafá. Irmãos, Josafá quase morre. Por pouco ele não morreu em uma batalha, porque ele estava apoiando quem Deus, Arabacandarasto, havia rejeitado. Hoje Deus diz para você: cuidado ao ajudar, ao apoiar, ao colocar a mão onde Deus não mandou você colocar. Declare comigo: eu vou vigiar com as minhas alianças. Eu vou vigiar com as minhas alianças. Você já parou para pensar que tem pessoas que a gente acaba ajudando porque temos pena? Ah, não, Senhor, porque é um coitado, é uma coitada, eu tenho que ajudar. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado para você não estar ajudando quem Deus rejeitou. No caso de Josafá, ele estava com uma aliança ali com quem Deus havia rejeitado, que foi Acabe. Nós sabemos que Acabe tinha atitudes que Deus reprovava. Então, se ele era reprovado por Deus, Josafá não tinha que se misturar. Sim, irmãos, nós precisamos ser seletivos. Eu sei que é uma palavra difícil, porque muita gente não entende, porque diz assim: ah, eu sirvo a Deus, eu vou ser seletivo. Sim, você tem que ser seletivo. Você não pode deixar todo mundo entrar na sua vida. Eu não estou falando que você não tem que seguir a paz com todos. Quando for possível, por você, siga a paz. Mas não seja alguém que todo mundo pode entrar na sua vida. Que todo mundo consegue ter acesso às suas intimidades. Não seja alguém que permite gente entrar na sua vida sem antes consultar a Deus. Com certeza você tem experiências ruins com pessoas que você já viveu porque você não consultou a Deus e deixou elas entrarem na sua vida. Você não consultou a Deus e deixou elas participarem da sua história. E hoje você paga um alto preço porque não consultou a Deus antes de fazer uma aliança, não é assim? E hoje Deus está dizendo para você: aprenda com o que você já passou. E aprenda aqui também com Josafá. Josafá foi repreendido. Aprenda com a história dele. Não faça aliança com quem Deus reprova. Pode ser quem for, irmãos. Se Deus está reprovando, se Deus não quer na nossa história, nós temos que nos afastar. Às vezes, vamos ter que nos afastar do próprio sangue. Às vezes, vamos ter que nos afastar de irmãos de igreja. Irmãos,
Porque se Deus não quer na nossa vida, Deus sabe por quê. E Ele sabe muito bem, irmãos, o que Acabe está fazendo. E Ele sabe muito bem o que algumas pessoas estão fazendo. E Ele sabe do que Ele quer te poupar. A Bíblia diz que Josafá, ele desceu a peleja juntamente com Acabe. E por pouco ele não morreu. Se Deus não estendesse a mão, irmãos, se Deus não protegesse a Josafá, ele iria perecer. Você vai observar que Acabe, ele não tinha consideração por Josafá, porque se ele tivesse consideração por Josafá, ele não se disfarçaria e deixaria Josafá entrar com vestes reais na peleja. A Bíblia diz que Acabe, ele fez questão de se disfarçar. Capítulo de número 18, versículo 28 ao 31, vai nos dizer assim: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor socorreu. Deus os desviou dele. Você vai observar aqui, irmãos, que quem era para morrer era Acabe. Mas Acabe, quando ouviu a profecia de Micaías, que disse a ele que ele ia morrer naquela peleja, ele fez o quê? Se disfarçou, para que ele não fosse reconhecido. E ele disse a Josafá: E você, vista suas vestes. Ou seja, Josafá, continue do jeito que você tá, que eu vou me disfarçar. Você tá vendo aqui, irmãos? Que ele não era verdadeiro, que ele não era amigo, que ele só queria salvar a si mesmo. Tem pessoas que são assim: você é amiga, você é o amigo, mas elas não são. Elas só querem o que é bom para elas. Xarabacandarasturabaia. E muitas vezes você não enxerga isso. Irmãos, tem amizades que nos cegam tanto que a gente não consegue ver. Josafá estava aqui inocente, indo para a batalha com roupa real. A Bíblia diz que o rei da Síria disse: Eu não quero ninguém, nem grande nem pequeno, só quero o rei de Israel, que era Acabe. Quando os capitães ali da Síria viram os carros de Josafá, pensaram o quê? Aqui está o rei de Israel. Então, por pouco, Josafá não morre aqui. Se Deus não socorresse a Josafá, se Deus não desviasse os capitães da Síria dele, ele iria perecer no lugar de Acabe. Você entende, meu irmão e minha irmã, o quanto uma aliança errada é grave? Por pouco, Josafá não perde a vida. Tem gente aqui que se não despertar vai perder casamento. Se não despertar vai perder emprego. Se não despertar vai perder ministério. Por causa de aliança. Porque está se aliançando Rabaia Candarasturabaya com quem Deus reprova. Com quem Deus não quer, e Deus está dizendo: desperta, minha filha, desperta, meu filho, e quebra essa aliança enquanto é tempo, porque ainda dá tempo. Irmãos, Deus teve misericórdia de Josafá aqui. Deus tem tido misericórdia de algumas pessoas que estão me ouvindo agora. E é por isso que você não perece. E é por isso que ninguém te toca. Mas Deus está dizendo: se afasta de algumas pessoas enquanto é tempo. Se afasta de algumas pessoas enquanto é tempo. Quebra algumas alianças. Porque eu, o Senhor, contemplo aquilo que você não contempla. Eu vejo aquilo que você não vê. Josafá, ele voltou para sua casa aqui em paz após a peleja, após Acabe morrer.
A Bíblia faz questão de enfatizar, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Ou seja, Josafá aqui, irmãos, estava protegido. Josafá estava guardado porque Deus teve misericórdia dele. Deus desviou os inimigos dele, mas Deus não deixou de repreender ele. E Deus o repreendeu aqui, sabe por quê, irmãos? Porque ele fez uma aliança que Deus reprovava. E assim é na minha e na sua vida. Quando tem gente que Deus reprova, Deus nos repreende. Sabe por quê? Os filhos de Israel caíam, levantavam, declinavam, levantavam no tempo dos juízes por causa de aliança. Porque Deus não queria o povo dele misturado. E até os dias de hoje é assim. Deus não nos quer com mistura, irmãos. As pessoas parecem que não estão lendo a Bíblia. Porque acham que pode se misturar com todo mundo. Meu irmão e minha irmã, quem é de Deus, Deus ele não quer mistura, não. Quem é de Deus é separado, é separada. Pode dizer que você é metida, pode dizer que você é metido, pode falar o que quiser. O que você tem que fazer é obedecer a Deus, sabendo: eu sou de Deus. Deus me escolheu. E tem alianças que ele reprova e eu não vou querer na minha vida, só para agradar os outros. Eu não quero agradar ao homem e desagradar o meu Deus. Josafá, irmãos, ele se aliançou com a casa de Acabe, pegou o filho dele e deu para casar com a filha de Acabe, com Atalia. Ou seja, Deus reprovava o que a família de Acabe fazia. E Josafá faz o quê? Pega o filho dele e entrega para uma família que Deus reprovava. E hoje Deus diz para você: eu estou te despertando. Eu estou abrindo os teus olhos. Declare comigo: eu vou vigiar com alianças. Deus está falando comigo. Eu vou vigiar com alianças. Deus está falando comigo, irmãos. Não adianta chorar pelo leite derramado, não. Tem coisas que não voltam. Se a gente não ouvir a voz de Deus e não obedecermos e não fizermos como Deus está nos ordenando, quebrando alianças, tirando pessoas da nossa vida, sérias serão as consequências. Se Deus não bota a mão aqui, Josafá ia morrer no lugar de Acabe. Tem lutas que é para algumas pessoas passarem. Tem lutas que é para algumas pessoas enfrentarem. Mas se você botar a tua mão, se você pedir misericórdia, se você ajudar, se você se aliançar com essa pessoa, quem vai enfrentar a luta é você. Isso é tão sério e está escrito na palavra aqui, irmãos. O que eu estou lhe contando está escrito. Josafá quase morre por causa de uma aliança. E Deus deixou bem claro aqui, através do profeta Jeú, versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Deus não está se agradando de você, Josafá, por causa das alianças que você fez. Apesar de você tem coisas boas que Deus se agrada de você, mas a aliança que você fez não agradou a Deus. Para você ver o quanto isso é, irmãos, fino, sabe? Delicado. Esse negócio de aliança. A ira da parte do Senhor caiu sobre Josafá. Por quê? Porque ele tinha feito uma aliança que Deus reprovava. Eu tenho certeza que você não quer ver a ira do Senhor sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que lhe pertence. Então, em nome de Jesus, ore a Deus e peça: Senhor, me mostre se tem alguma aliança, se tem alguém que o Senhor está reprovando, para que eu possa remover do meu caminho, para que eu possa retirar da minha história. Porque eu não quero ser reprovada. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero que a ira da parte do Senhor recaia sobre mim, não. Então limpa a minha história, limpa a minha vida, irmãos. Tem gente que muitas vezes é até homem e mulher de Deus, mas as alianças é que está fazendo com que você venha atrair muitas coisas ruins para a sua vida. E você não entende e diz: meu Deus, por que algumas coisas na minha vida não andam? Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu devolvo dízimo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus está dizendo: reveja as suas alianças. Reveja quem está na sua vida. Reveja quem está no seu ciclo de amigos. É isso mesmo.
Porque às vezes, irmãos, nós queremos pessoas na nossa vida que Deus não quer. Às vezes porque é um parente, às vezes porque é uma pessoa que a gente tem apreço, porque é o irmão da igreja, é a irmã da igreja. E Deus está dizendo que só esteja na sua vida quem eu aprovo. Porque se eu reprovar meu filho e minha filha, eu não te poupo da minha ira. Irmãos, Josafá era um homem de Deus, mas não foi poupado da ira do Senhor. Por quê? Porque fez aliança que Deus reprovava. Deus não se agradava da casa de Acabe. Se Deus não se agrada de alguém, irmãos, é porque essa pessoa não é uma boa pessoa para estar na nossa vida. Se Deus, que é todo poderoso, conhece todas as coisas, Ele não se agrada de alguém, você acha que essa pessoa vai prestar na nossa vida? Não vai, irmãos. Que possamos entender, Abaiacandarasturabaia, que o melhor para a nossa história é quem Deus aprova. Que fiquem poucos na nossa vida, mas que sejam verdade. Mas que sejam aqueles a quem Deus aprova. Que o Senhor nos livre de toda aliança que Ele mesmo não quer na nossa história. Que o Senhor possa nos revelar, nos livrar e quebrar alianças na nossa vida que Ele não aprova. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra que é um alerta para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos mostrar dentro da tua palavra que alianças que o Senhor não aprova pode nos levar à morte, à ruína, à destruição daquilo que nos pertence. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoe, Pai, se fizemos alguma aliança com Acabe. Nos perdoe se temos alguma aliança na nossa história que o Senhor reprova. Que o Senhor venha nos revelar, venha nos mostrar e venha remover do nosso caminho. Venha retirar da nossa história. Tem primazia, Senhor. Espírito Santo, tem primazia para limpar o nosso caminho, para remover todo o Acabe da nossa história. Senhor, nos ajuda, Pai, a compreendermos que sim, nós temos que ser seletivos com pessoas que entram na nossa vida, pois tem alianças que o Senhor reprova e o Senhor não quer na nossa história. Nos ajude a termos o discernimento para compreendermos quem o Senhor quer e quem o Senhor não quer, e nos livre, Pai, de toda aliança que o Senhor não aprova, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Que o Senhor possa limpar a nossa história, remover todo o Acabe, retirar toda a aliança que ele reprova. Irmãos, se tem alguém na nossa história que Deus reprova, é sinal de que essa pessoa não é para estar na nossa vida, porque Deus sabe o que é melhor para nossa história. Apesar de Josafá ter sido um grande homem de Deus, ele errou com a aliança que ele fez. Cuidado com as tuas alianças, cuidado com as permissões que você dá para algumas pessoas entrarem na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que a gente tem que manter longe da nossa história. Peça a Deus, Senhor, quebre toda aliança, remova, retire todo Acabe do meu caminho, tire tudo aquilo que o Senhor reprova, porque, irmãos, quando Deus retira Acabe do nosso caminho, o livramento chega. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está te alertando. Cuidado com as alianças para você não perder aquilo que é precioso. Quase por pouco Josafá não perde a vida dele por causa de uma aliança com Acabe. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém e vigie com as tuas alianças. Deus te abençoe.